Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais um programa, a mensagem do sétimo anjo, o meu, o teu, o nosso programa de cada dia. E para darmos início, nós teremos mais uma vez a palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a graça, a misericórdia e a direção. Oremos todos então agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra e podermos adorar o Senhor, podermos aprender mais do Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos dê inspiração, tanto para quem vai falar como para quem vai ouvir, e que todos possamos ser abençoados. E que, acima de todas as coisas, o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Nós pedimos tudo isto nesta hora, no precioso e sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, e para a Tua bendita glória. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a escritura que vamos ler, ela está no Salmos de número 23, livro de Salmos, capítulo 23.
E para os irmãos que gostam de acompanhar, enquanto você localiza a escritura, nós gostaríamos de lembrar que este programa é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 18h30. E na cidade de Campinas, nós temos o nosso tabernáculo situado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados às quintas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 8h30 da manhã. E nós gostaríamos também de pedir a todos vocês que assistem conosco, que nos seguem, que não se esqueçam de dar o gostei, clicar no joia ali, não é? E também, se você não é inscrito, pedir que você se inscreva no canal para impulsionar cada vez mais os nossos vídeos e alcançar mais e mais pessoas cristãs que precisam da bênção de Deus. E também, se você desejar, você pode ativar o sininho de notificações e você receberá no seu dispositivo móvel toda a publicação deste canal e também no seu PC, no seu e-mail, caso você queira assim, não é? E nós temos também 3 grupos de WhatsApp, onde você pode se inscrever, pode ser participante, e toda programação, toda publicação deste canal são também transmitidas através desses grupos. Se você desejar, é só manifestar o seu desejo aí nos comentários, ou então você pode fazer o pedido diretamente com o número do WhatsApp que está aí na descrição embaixo, não é? E ainda em tempo, deixa também o seu pedido de oração aí nos comentários e nós estaremos orando por você. Basta dizer o seu nome, o lugar de onde você é e a tua necessidade, e nós estaremos te apresentando na presença de Deus. Muito bom, meus amados, então agora nós vamos aqui para a leitura da Sagrada Escritura. Salmo de número 23. Aqui na minha Bíblia tem um texto que diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Isto é um salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, ou do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Graças a Deus. Então, aí está a leitura bíblica, conforme nós anunciamos, Salmo de número 23. E nós estamos estudando a mensagem É Sua Vida Digna do Evangelho. Uma mensagem muito tremenda, como todas as demais, e nos traz grandes ensinamentos, não é? Então nós vamos dar continuidade aqui agora, a partir do parágrafo 167. Então vamos aqui, vocês se recordam, quem esteve conosco em nossa última programação, se recorda que ele estava contando da visão, daquela êxtase que ele teve e que ele viu então as águas do rio, acho que o rio Ohio, não é? Subir até 22 pés. E as pessoas não acreditaram naquilo, mas tinha ali, nesse dia que ele estava pregando aqui a mensagem, tinha ali pessoas que presenciaram aquela predição, não é?
Então nós vamos aqui, ele está falando sobre esse assunto, e nós vamos agora a partir do parágrafo 167. Durante aquele tempo, minha esposa ficou enferma. Eu orei por ela e eu vim ao tabernáculo. Lá as pessoas estavam esperando por mim. Eu disse, ela está morrendo. É justamente sua esposa que eu disse, ela está morrendo. Eu fui lá e orei, e orei, e orei. Eu mantinha minhas mãos firmes e ela segurou minha mão. Ela segurou minha mão. Ela disse, Billy, eu te encontrarei na manhã, lá de pé. Disse, junte as crianças e encontre comigo no portão. Eu disse simplesmente, e comece a chamar Billy, e eu estarei lá. Vem. E ela faleceu. Eu a levei para o necrotério e fui para casa deitar, e quando eu o fiz, o pequeno Billy Paul estava com a senhora Brown, e os seus estavam tão doentes que os médicos esperavam que ele morresse a qualquer hora. Eu estava orando por Billy, e eis que veio o irmão Frank a mim e disse, a sua neném está morrendo, a pequena garotinha. E eu fui até o hospital. O doutor Adar não permitiu que eu entrasse e disse, ela tem meningite, você levará isso de volta a Billy Paul. Disse para a enfermeira me dar alguma espécie de coisa vermelha para tomar, algum tipo de anestésico ou algo para tranquilizar. E quando eles deixaram o quarto, eu joguei aquilo pela janela e escapei pela porta de trás e desci até o porão. Lá estava o bebê deitado. Antes que o hospital, na sala de isolamento, moscas em seus pequenos olhos, assim. Eu simplesmente apanhei um mata-moscas, as espantei e coloquei isso por cima daquilo. Eu desci, eu disse, Deus, lá está meu pai e meu irmão no além, e as flores em suas sepulturas lá está Rope no além, e aqui está minha neném morrendo. Não a leve, Senhor. E ele simplesmente desceu a cortina, como se fosse para dizer, cala-te, eu não quero te ouvir de maneira alguma. Ele nem mesmo falou comigo. E então, se ele não queria falar comigo, era a vez de Satanás. Ele disse, agora, eu pensei que você disse que ele era um bom Deus. Satanás veio e disse para o irmão Brana isto. Eu pensei que você havia dito que ele era um bom Deus. O que é tudo isso que você está gritando? Você é simplesmente um rapaz. Olhe ao redor da cidade, cada moça e cada rapaz com quem você se associou. Pensa que você perdeu sua mente. Você a tem perdido. Agora, ele não podia me dizer que não havia nenhum Deus, porque eu já o havia visto.
Mas ele me disse que ele não se importava comigo. Olha só a estratégia de Satanás. Ele não podia dizer ao profeta que Deus não existia, porque o profeta já havia visto ao Senhor, Jesus Cristo, né? Então ele disse que ele existia, mas que não se importava com ele. Olha que estratégia que Satanás usa. Assentado a noite toda, o dia todo, eu disse isto a Deus: o que tenho feito eu? Mostra-me, Senhor. Não deixe que a inocente tenha que sofrer por mim. Se eu tenho feito algo errado, eu não sabia que ele estava me provando. Aleluia! Oh, meu Deus, dá-nos graça, Senhor, para resistirmos às provas. Eu não sabia que ele estava me provando, mas cada filho que vem para Deus tem que ser provado. Eu disse: diga-me o que tenho feito e eu o farei certo. O que tenho feito é pregar o dia inteiro e toda a noite e sempre dando minha vida constantemente. O que tenho feito? Satanás disse: isto é certo. E vê você agora, quando isso vem até você e você tem dito a todos eles que você crê que ele é um grande curador, e lá está sua neném deitada morrendo, ele recusou até mesmo a te ouvir. Sua esposa morreu de tuberculose e pneumonia. Você disse que ele poderia curar um câncer e lá está ela agora. Você fala a respeito dele ser bom e como ele é bom para as pessoas. E você? Então eu comecei a dar ouvidos a ele. Olha isto. Parágrafo 174. Então eu comecei a dar ouvidos a ele, a Satanás. Isto é arrazoamento. Eu pensei, isto é certo, tudo que ele está falando é certo, né? Eu prego todo o tempo, eu digo para todas as pessoas que ele é um bom Deus, eu oro de dia e de noite em favor das pessoas e ele as cura. E só para mim que ele não faz nada? Satanás tinha ido na cabeça da taxinha. Aleluia. Eu pensei, isto é certo. Disse, ele podia dizer, ele não tem que falar a palavra, simplesmente olhar para o seu bebê e ele viver. Eu disse, isto é correto. E o quanto você tem feito por ele, e no entanto, o que tem ele feito para você? Eu disse, isto é certo. Eu comecei a pensar, bem, o que vem, tudo começa a se dissolver quando isto vem ao raciocínio. Mas quando isso veio, aquilo vacilou, isso permaneceu lá, eu já estava quase para dizer, então eu pararei. Aleluia. Eu já estava quase para dizer, então eu vou parar com tudo. Não vou mais mexer com igreja, não vou mais pregar a palavra, vou viver em paz, sozinho, sem ter tantos problemas, né? Então eu pararei. Mas quando isso desceu, até que todos os poderes do raciocínio se dissolveram,
Então isso veio àquela vida eterna, aquele novo nascimento. O que seria se isso não estivesse lá? O que seria se não estivesse? Nós não teríamos conhecido uns aos outros da maneira que o fazemos. Agora, esta igreja não estaria aqui desta maneira. Os milhares e milhões ao redor do mundo, mas graças a Deus, isso estava lá. Aleluia! Aleluia! Essa convicção, essa vida eterna estava lá dentro. Aleluia! Então, quando eu pensei, o que? Bem, sou eu de qualquer maneira. Quem sou eu para indagar a sua majestade? Quem sou eu para indagar o Criador, o qual deu minha própria vida aqui na terra, onde eu consegui este bebê? Quem a deu para mim? De qualquer forma, ela não é minha. Ele simplesmente a emprestou a mim por algum tempo. Eu disse: Satanás, afasta-te de mim. Aleluia! Satanás, afasta-te de mim. Aleluia! Eu voltei e coloquei a minha mão na criancinha. Eu disse: Deus te abençoe, queridinha. Em alguns minutos o papai te tomará e te colocará nos braços da mamãe. Os anjos levarão sua pequena alma. Eu te encontrarei naquela manhã. Eu disse: Senhor, tu me deste, tu a estás levando. E mesmo que tu me mates, como disse Jó, eu ainda te amarei e crerei em ti. Se tu me enviares ao inferno, de todos os modos eu te amarei. Eu não posso me afastar disso. Aí está você. Aleluia. Aqui começa o outro lado da fita e está um pouquinho em branco, né? Então vamos para o 177 agora. Não há tais coisas como estas. Eles nunca estiveram naquele chão sagrado como eu estava falando nesta manhã. Eles nada sabiam disto. Como podem eles dizerem que são filhos de Deus e negar a palavra de Deus? Como pode você fazer isso? Negar o próprio Espírito Santo que te comprou? Oh, somente recordem, Jesus humilhou-se a si mesmo, morrendo por ti. Ele não era agitado. Quando eles feriram sua face, ele não cuspiu de volta. Quando eles puxaram sua barba, arrancando-a, ele não puxou a deles. Quando eles bateram de um lado e outro de sua face, ele não revidou. Ele orou por eles e seguiu humilde. Ele foi o exemplo da humanidade. Aleluia. Ele era cheio de fé. Por quê? Ele sabia que suas palavras não podiam falhar. Então ele viveu pela palavra até que tornou-se a palavra. Ó Deus, deixe-me segurar ambas as minhas mãos para Deus perante esta audiência. Deixe-me viver daquela maneira. Permita que eu e esta palavra nos tornemos a mesma coisa. Que minhas palavras possam ser
esta palavra, que a meditação de meu coração, que ele possa estar em meu coração, em minha mente. Amarre seus pensamentos no poste da minha inteligência. Amarre-os no poste do meu coração, que eu possa ver somente a ele. Quando as tentações se levantam, que eu possa ver a Cristo. Quando as coisas estão indo erradas, que eu possa simplesmente vê-lo. Quando eu me aproximar e o inimigo tentar me enfurecer, que eu possa ver a Jesus, o que faria ele? É uma boa pergunta aqui que deve ter uma boa resposta. Se Jesus se deparasse com uma situação na qual você está se deparando, pergunte a si mesmo o que o Senhor Jesus Cristo faria nessa condição em que eu estou agora. Como ele agiria? Aí você já saberá se a vida dele está em você ou não. Aí eu já saberei se a vida dele está em mim ou não. É só pensar nessa condição que eu estou agora, como que o Senhor Jesus Cristo agiria, né? Ele estava tanto na palavra, até que ele e a palavra se tornaram a mesma coisa. Observe, ele não teve que se irritar. Ele sabia que ele e a palavra eram o mesmo. Ele sabia que ele era a palavra de Deus manifestada e no mandato de Deus finalmente conquistaria o mundo. Ele sabia que sua palavra, ele tinha fé. Ele sabia onde ele estava. Ele não tinha que discutir e dizer: aqui você pode vir aqui. Ele não tinha que discutir, não é? Parágrafo 182 agora. O diabo disse: agora veja, você pode realizar milagres. Você sabe que tem grande fé. Você pode realizar milagres. Eu construirei para você um edifício 2 vezes o tamanho do de Oral Roberts, porque todas as pessoas darão. A única coisa que você tem que fazer, mostra-lhes, pule deste edifício aqui e caia lá embaixo, porque está escrito: se seus anjos tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Vê? Ele está querendo dizer aqui que do mesmo jeito que o diabo ofereceu para Jesus o mundo inteiro, as glórias do mundo, não é? Os reinos, se ele cedesse e fizesse um milagre para ele, né? Do mesmo jeito que Satanás fez com Jesus, ele faz com qualquer homem de Deus. Ele faz com qualquer profeta de Deus, com qualquer ministro, pastor. Ele faz com qualquer crente. Ele faz a mesma coisa. Ele oferece coisas boas, né? E os seus anjos darão ordem para que você não tropece em alguma pedra. Ele sabia que ele tinha poder. O diabo sabia que Jesus tinha poder. E deixa eu falar uma coisa aqui, digo eu, não o profeta irmão Brana, né? O diabo conhece você, ele sabe perfeitamente se você crê na palavra de Deus, se você está firme na tua fé ou não. Ele sabe, né? Ele sabia que ele tinha poder, ele sabia que ele podia fazer isto, ele sabia que isso estava nele, mas ele não quis usar isso até que Deus lhe disse para fazê-lo. Vê? Ele queria ser Deus e ser a palavra, e todos
Ele sabia que quando ele falava qualquer coisa que era a palavra de Deus, embora os céus e a terra passassem, aquela palavra algum dia seria conquistada. Ele não estava agitado, né? Ele não estava agitado e oprimido. Ele simplesmente falou as palavras de Deus. Todas as palavras que vinham de seus lábios era a palavra ungida de Deus. Não seria isso maravilhoso se pudéssemos falar assim? Minha palavra e a palavra de Deus são o mesmo. O que eu digo, ele honra isto, porque eu não faço nada até que ele me diga primeiro. Aí está o seu exemplo. Ele está falando do Senhor Jesus Cristo, né? Aí está o seu exemplo. Aí está uma vida digna do Evangelho. Agora, aqueles sacerdotes que eram tão polidos e tão educados, e tendo todos aqueles grandes dignatários, ficavam de pé e faziam orações longas e devoravam as casas das viúvas e dividiam os altos lugares na congregação e todas estas coisas que eles estavam. Aquela não era uma vida digna do Evangelho, mas ele era digno do Evangelho. Tão digno que Deus disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Minha palavra é ele. Ele é minha palavra. Ele e eu somos o mesmo. Não observe isto agora. Não é uma exclamação, não é? Observe isto agora. Ele sabia que sua palavra finalmente conquistaria o mundo. Ele sabia de onde vinha sua palavra. Ele sabia que ela nunca poderia falhar. Esta é a razão pela qual ele disse: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Vem, ele poderia dizer isto. Esse era um homem, o qual ele e a palavra de Deus se tornaram o mesmo. Ele disse a eles: você deve fazer isso e aquilo. Ele disse: quem pode me condenar de pecado? Quem pode me acusar? Pecado, aqui abre parêntese e fecha, não é? Pecado é incredulidade. Abre e fecha parêntese. Pecado é incredulidade. E se eu com o dedo de Deus expulso demônios, com que vossos filhos os expulsam? Vem, não era isso, então tinha que ser algo mais. Vem, eles disseram: bem, nós temos expulsado demônios. Ele disse: se eu faço isto com o dedo de Deus, a palavra de Deus vindicada, então através de quem vossos filhos os expulsam? Que vocês possam julgar. Quer dizer, se eu faço isto com o dedo de Deus, mas vocês estão me condenando, vocês estão contra mim, então certamente vossos filhos o fazem de uma outra forma, né? Então por quem eles expulsam demônios? Porque já que a minha obra é a obra do demônio, entre aspas, né? Então de quem é a obra de vossos filhos? Eu estou no parágrafo 188 e já estou parando, né? As pessoas de seus dias, ou as pessoas criticavam dele, falando dele, mas eles o humilhavam de todas as maneiras que puderam. Disseram-lhe
todas as espécies de males contra ele, mas ele seguiu adiante. Isso é um bom exemplo para nós, né? Seguir adiante, sempre. Não importa o que digam, não importa os contratempos, não importa as contradições, é só seguir em frente, adiante. Agora, eu quero concluir em 1 minuto dizendo isto. As pessoas destes dias são um grupo de neuróticos. As pessoas destes dias são um grupo de neuróticos. Eles estão com medo de tomar as promessas de Deus. Clérigos, organizações religiosas, as organizações religiosas estão com medo de tomar o desafio das Escrituras de Deus para este dia. Eles compreendem que suas condições modernas e seu evangelho social que eles pregam não confrontará com o desafio desta hora. Não mais do que Sansão poderia encontrar isto em sua condição. Isto tomou a Deus, e aqui está o programa que prometeu isto. Eu entrarei naquilo em um momento. Eu desejo segurar aquela palavra, um momento. Eu vou parando aqui então no parágrafo 190. Lemos até o 189, por causa que o tempo já se esgotou, não é? E nós vamos ter uma palavra de oração agora, agradecendo a Deus por esse momento juntos, aqui contritos, não é? Ali ouvindo, recebendo na nossa alma a palavra do Senhor que fala profundamente aos nossos corações. Vamos orar agora. Gracioso Deus e bondoso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, por causa das bênçãos recebidas, porque o Senhor tem sido benigno para conosco. O Senhor tem estendido a Tua graça sobre nós, e nós pedimos perdão por todos os nossos pecados e entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos. Pedimos a cura divina para os doentes, que os enfermos sejam libertos, que os lares sejam abençoados, as famílias sejam ajudadas, tendo harmonia, tendo paz entre filhos e pais, esposo, esposa, na família, que o Senhor possa dar paz, dar harmonia, meu Deus, dá saúde a cada um, abençoa o trabalho de cada um, o pão de cada dia. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E nós te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Meus queridos, estamos chegando ao final da nossa apresentação de hoje, pedindo a Deus que fique com cada um de vocês, com cada um de nós, e se Ele permitir, nós estaremos juntos amanhã novamente, com a nossa programação de fé, a mensagem do sétimo anjo. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.